Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso Fintech Live On, episódio 5, trazendo novos convidados aí para essa nossa aventura online aqui da Vertical Fintech da ACAT. Hoje a gente tem satisfação enorme de estar com dois dos nossos queridos convidados aqui, né? Vou apresentar o Adonai, que é nosso parceiro na Vertical. Adonai está falando de Florianópolis, né, Adonai? Estamos fazendo a nossa primeira versão aqui do Fintech Live On em streaming, né? Então, gravando aqui via ferramenta online. A gente teve os outros episódios feitos no estúdio. Vamos voltar para o estúdio em breve também. Vamos convidar o Chico para ir bater um papo no estúdio lá em Florianópolis também, né? Então, Adonai, seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Agradeço aqui o Chico. Logo vamos apresentar a participação dele também. Queria pedir para que vocês aí se apresentassem brevemente, para a gente começar esse novo tema aqui no Fintech Live On, episódio 5, o próximo ciclo da inovação. Depois que você falar, Adonai, apresentar o Chico, eu também quero dar uma palhinha aí para falar por que nós estamos falando desse negócio da inovação, né? O que a gente trouxe esse tema aí, por que ele é tão importante nesse momento. Então, seja bem-vindo, Adonai, seja bem-vindo, Chico. Adonai, a palavra é sua, por favor, faça as apresentações aí. Estou muito honrado aqui, porque eu estou primeiro com um grande parceiro, que é o Léo, que aí, quando a gente está no associativismo, nós temos um desafio gigante, que é juntar forças, né? Mas dentro dessa jornada da vida, a gente ganha alguns presentes. Um dos presentes que a gente ganhou foi, no ano passado, ter conhecido o Chicão. O Chicão é uma pessoa incrível. Acho que, inclusive, já podemos deixar aqui um convite para ele vir para o Fintech Trends. Acho que ele é uma pessoa-chave para o evento aqui em Florianópolis, viu, Chicão? Vamos nos mobilizar. Mas eu aqui na Valos, né, como CEO da Valos, sempre fico com a antena muito ligada em todas essas oportunidades que a gente vai tendo de captura de conhecimento e de ter essas pessoas como o Chicão hoje, que vai trazer muitas coisas bacanas aqui, porque o Chicão vem com uma experiência gigantesca, né, para nos mostrar o que tem de tendências de negócio, de oportunidade. Então, Chicão, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique super à vontade aqui para falar um pouco da tua carreira, da tua história, e vamos aqui bater um papo sobre essas novas tendências, o que nós temos daqui para frente, para que o público possa perceber aqui que hoje o papo é papo futurista aqui. Obrigado você pelo convite, Adonai, é um prazer estar com você, é um prazer, Léo, estar aqui com você também, animado aí para o papo. Bora! A tua história aí, Chicão, e já emenda nesse novo ciclo de tendências que nós estamos vendo de mercado, de gestão, de oportunidades que estão surgindo aí. O que vem de novo aí, já concatenando com tua expertise e tua experiência, Chicão? Adonai, vou me apresentar super rapidinho, que eu às vezes vou no podcast, meu currículo é tão cheio de viradas que eu vou narrando quando eu vejo. Comi um tempo enorme de um conteúdo bacana me apresentando. Então, assim, eu sou um antropólogo organizacional, sou um futurista, trabalhei da Academia Brasileira de Ciências, também trabalhei com povos indígenas na floresta amazônica, com projetos de impacto em favela no Rio de Janeiro e Alhures. Daí fui para consultoria para grandes empresas em inovação, fui também head de inovação aberta, corporate venture capital, estratégia de inovação e futuros de maneira geral no Santander. Hoje sigo prestando uma consultoria que é na área de future studies, mas desdobrando future studies em estratégia, em inovação, em branding, eventualmente, em uma série de coisas. É como pensar a organização, a cultura organizacional, o que quer que seja, a partir não de onde nós estamos, mas de onde nós vamos estar em breve, né? A gente está num momento histórico que tentar organizar a empresa para os desafios que a gente tem hoje é pouco. Muda muito rápido e a gente tem que estruturar ela em torno de onde ela quer chegar, dado o contexto, onde a gente imagina que esse contexto vai estar, e a partir daí a gente desdobra uma visão de quem a gente deve ser para estar mais apto para esse futuro que está chegando rápido. Quem a gente deve ser como empresa, como indivíduo, etc. Então, é
é nisso que eu tenho trabalhado, essa trajetória super diversa, mas hoje é principalmente isso. Quando você fala em adaptabilidade, esse novo ciclo, a palavra adaptabilidade é uma palavra-chave, né? Ou seja, você criar nova sinergia. O que esse novo ciclo dessas tendências de inovação estão trazendo, Chicão, que vão transformar todas essas organizações, a forma de como nós vamos estar gerenciando, principalmente talentos, que é um desafio gigante, como nós vamos gerenciar, como que nós vamos gerenciar o capital e como que nós vamos gerenciar a inovação nesse momento. Quando a gente fala de ciclos de inovação, né, a gente teve grandes ciclos puxados por algumas tecnologias. Se a gente for olhar para os dois últimos, a gente teve um ciclo grande puxado por petróleo, automóvel, produção em massa, grande processo de utilização massiva de energia que você tem com o petróleo, e em seguida entra um ciclo completamente diferente, também um ciclo longo, que é o ciclo da transformação digital, quando você tem lá a lei de Moore, bits and bytes ficando cada vez exponencialmente mais baratos e todos os processos, produtos e serviços sendo total ou parcialmente digitalizados, né? E com isso a gente tendo uma oportunidade de trabalhar a escala de uma maneira diferente, de trabalhar agilidade de uma maneira diferente, né? Você sai de um período em que você precisava planejar muito para botar um produto no mercado, porque você estava falando de um produto físico na maior parte das vezes, e que era pensado com esse longo prazo, com essa aversão ao risco. E você passa por um período seguinte em que se você pensar demais para entregar algo no mercado, né, pelo menos na parte digital desse produto, serviço, ou até na maneira com que você faz isso por via dos seus processos, se demorar demais a fazer isso e tiver muita aversão a risco, você já está atrasado. Né? Então, a ideia do eterno beta, de botar algo rápido no mercado, ter uma propensão mais alta à tomada de risco, combinada com essa sistematização e aprendizado contínuo a partir dos riscos que a gente chamou de aprendizagem. Esse foi o último ciclo. E esse ciclo criou, de alguma forma, a linguagem que a gente usa hoje para falar de inovação. A gente fala de tudo isso, centralidade do cliente, dos termos de agilidade, dos termos, por exemplo, de cultura do erro, né, para uma maior tomada de risco, etc. Segurança psicológica, né, entra nesse meio. Então, todo esse léxico foi moldado dentro desse ciclo. Acontece que a gente está entrando para um novo ciclo, que ele é um ciclo muito diferente. Primeiro, vale a pena falar de por que a gente está entrando nesse novo ciclo. De alguma forma, esse processo que levava os bits and bytes a ficarem mais baratos, o processo de você poder digitalizar produtos, serviços, processos, isso está dobrando todo ano, bateu num limite físico, que é o limite da miniaturização. Então, você tinha o dobro de transistores numa plaquinha de chip a cada ano, aí depois teve toda a computação paralela, avanços nesse sentido. E, de repente, a gente chega num momento em que a gente tem várias limitações e que não é que a gente não vai continuar fazendo isso, mas a gente vai precisar se dedicar à produção desse hardware de uma maneira diferente. Então, você tem pessoas mergulhando em litografia, em arquitetura 3D de chips neuromórficos. Isso vai precisar beber energia para caramba com AI, então tem todo um desafio que vem da área de energia, né? Então, a gente entra de novo para essa dimensão do hardware e para a dimensão da infra, né, que, de alguma forma, estavam meio que dadas no ciclo da digitalização. Então, meu negócio é digitalizar, cara. Eu colo post-it na parede, descubro uma melhor maneira de prestar um serviço por via digital, faço rapidinho, inovo, e agora, de repente, estou falando, não, cara, eu estou entrando num outro jogo, um jogo onde potência computacional faz diferença, tá aí o DeepSeek para mostrar que não é inteiramente isso, mas em parte é isso, potência computacional faz diferença, energia faz diferença, e mais, eu preciso de grandes roadmaps de produção de tecnologia. Então, num layer, você continua tendo a mesma coisa, que é a transformação digital virando transformação inteligente. Ao invés de transformar as empresas, as organizações, por conta das transformações geradas pelo processo de digitalização, né, que muda a cultura, muda tudo, agora eu tenho que mudar tudo porque tudo está ficando inteligente. Eu boto AI em qualquer coisa. E aí, como é que tem a inteligência Centauro? Como é que eu combino inteligência humana com inteligência de máquina, sabendo qual vai se dedicar a qual parte de um processo? Isso parece com transformação digital, tem cheiro de transformação digital. Mas no outro layer eu preciso
mais que nunca, saber para onde esse mundo está indo. Porque esses roadmaps tecnológicos são mais longos. Eu preciso fazer apostas de mais longo prazo. Não basta me adaptar, tentar uma coisa, tentar outra. Então, isso continua numa parte do processo, mas outra coisa que era lá do ciclo do petróleo, da produção em massa, volta. E eu tenho que adaptar essas coisas de um jeito diferente. Eu volto potentemente, que são essa visão do que eu quero oferecer, porque agora eu vou precisar de um ecossistema mais complexo comigo. Eu tenho uma economia de plataforma, eu tenho uma startup inovando sozinha, nunca tive. Nunca tivemos, assim, grosso modo, né? Isso também era um pouco de romantização. Mas agora, sobretudo, não teremos. A gente vai precisar de nuvem, quem está dentro da nuvem, e aqui embaixo de vários outros contatos para fazer essa inovação acontecer. Então, você precisa ter uma visão para agregar várias organizações e vários layers em torno dessa visão. Então, além de ser adaptativo, eu tenho que, mais que nunca, ser visionário. Essa é uma curva muito diferente. E eu tenho que ser profundo, porque não me basta fazer o trabalho que eu sempre fiz apenas usando a AI. Eu tenho que, agora que a AI faz o que eu sempre fiz muito mais rápido, conseguir chegar muito mais profundo. Então, eu saio de uma visão de inovação que foi, durante um longo tempo, mais superficial, para uma visão que agora tem muita profundidade, tem que ter muita visão combinada com aquela boa e velha agilidade e flexibilidade ao longo do caminho. A visão está dada, mas como eu chego lá, eu começo a pensar. Só para dar exemplos, rapidinho, você pensa essas empresas aí, pensa uma Tesla, né? É uma empresa que tem infra como uma parte importante, tem a dimensão hard. Então, setou-se uma visão. Eu vou ter um carro totalmente autossustentável, baseado em energias renováveis, eu vou ter um carro que é autodirigível, e eu fui fatiando esse plano e vendendo ao longo do caminho. Ele ainda não é totalmente baseado em energia renovável, mas é híbrido no primeiro ano. Ainda não dirige sozinho, mas freia sozinho em certas circunstâncias. E fui botando até chegar nessa visão. E durante esse caminho, eu estou entregando o roadmap, mas com super flexibilidade como eu vou fazer isso. Inovando super em cada pedaço. Mas a visão está setada e está drivando todo aquele mercado. Ô, Adonai, você tá desligado o microfone aí. Clica no botãozinho aí. Isso, já está ok. Eu achei que você ia liberar aqui. Bom, Chicão, hoje, quando você está falando de tudo isso, e a gente tem um desafio grande aqui, que, inclusive, quando você falou da segurança psicológica, a gente tem alguns temores com essas novas tendências que estão chegando aí. A gente vê aí a aceleração dos últimos anos da inteligência artificial, as dinâmicas de comunicação, então tudo isso muda de forma muito radical. O Drex vem aí, aquilo que você falou, o dinheiro tradicional passa a ser digital, né? E o Brasil é um dos expoentes. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma série de dificuldades, né? Nós temos alguns, eu diria, alguns anos de delay em relação a grandes fronteiras que nós já estamos vendo aí como os países que estão em desenvolvimento. Se a gente pega uma Singapura, pega a própria China, o que está acontecendo? A DeepSeek está aí mostrando como que nesse momento que a gente tem um desafio entre homem e máquina, o ser humano vai se adaptar a esse novo momento com essa velocidade impressionante. Por quê? A tecnologia, ela entra na nossa vida por osmose, ela é simples, mas ela, ao mesmo tempo, ela é muito complexa no tempo de que a gente fica muito refém e, algumas vezes, em situações até um pouco de alienação. Que essa alienação provavelmente gera vários distúrbios, vários problemas internos da pessoa. Então, essa nova identidade humana, com essa nova identidade de inteligência, dizem inclusive que a inteligência artificial é coisa de alienígena, então tem uns para ser meio lógico dentro dessa história. O que o ser humano aqui, qual seria a preparação mais adequada, qual seria um norte para essa pessoa que está querendo estar conectada com essa nova visão desse novo mundo, dessa nova tendência? Primeiro dizer que, assim, essa é a pergunta fundamental e uma pergunta sobre a qual nunca houve pouco consenso. Todos os futuristas, ao longo das últimas décadas, eles previam 2 grandes marcos que iam transformar a maneira com que a gente vive, trabalha, se organiza. Um desses marcos era o chamado teste de Turing.
que é o dia que a gente ia falar com o computador e não ia saber se está falando com um computador ou com uma pessoa. O outro desses grandes marcos de virada era a chamada singularidade, quando a inteligência computacional, né, ultrapassa a inteligência humana, né? Isso é uma simplificação do termo singularidade, mas ficamos com ela por hora. O que está acontecendo agora é que a gente já passou o teste de Turing, pelo menos para a maior parte dos seres humanos. A maior parte é facilmente enganada por um robô, por um chatbot, se você elaborar o chatbot para isso. E a gente está muito próximo a esse momento de superinteligência, como nunca teve antes. E os futuristas não pararam para pensar o que vem depois disso, né? Porque estavam tanto... Quando isso chegar, e parecia muito distante, e isso chegou, ou tá a gente está às vésperas dessa grande revolução. Mas dá para dizer algumas coisas, né? Primeiro, que isso tem camadas. Num primeiro momento, o desafio é que a gente não seja substituído pela AI. E não ser substituído pela AI significa tornar-se complementar a ela, né? Essa é a primeira camada. Como é que eu faço para utilizar ela no que ela faz melhor que eu e saber aonde eu posso, onde eu posso gerar valor e aumentar o meu valor, exponenciar, né, o conceito de augmented workers. Como é que eu exponencio o meu potencial através dela? E isso significa que, às vezes, eu tenho que sair. Se eu sou, por exemplo, um programador, eu sou super bom de programação, de fazer código, etc., mas aquela leitura do código serve para quê? A grande leitura de aonde isso vai entrar até o programa final, eu não faço muito isso, tem um cara que está fazendo. Eu tenho que rapidamente saltar para essa camada, porque a codificação em si, a AI vai fazer. Mas agora, ler, saber qual é o programa, qual o melhor código para ele, por quê? E encomendar isso é algo que pouca gente faz. Então, é como se todos nós estivéssemos sendo puxados para uma camada mais estratégica, de entender o todo, né? E tirados de uma camada mais operacional, né? E esse é um primeiro layer. É óbvio que esse layer também não dura muito tempo, porque a AI também vai chegar na camada estratégica. E aí, a pergunta é, que problema que nós vamos querer resolver? Porque se você se apaixona por uma coisa que você sabe fazer hoje, essa coisa é substituível. Alguém pode fazer, ou se você se apaixona por uma tecnologia, a tecnologia amanhã muda. Hoje é AI, amanhã já é uma combinação de AI com computação quântica, o que quer que seja. Mas os problemas que existem no mundo estão aí para ser resolvidos. E apesar de todo esse avanço tecnológico, não faltam problemas. Problemas de negócio, problemas mais amplos, ambientais, socioambientais. Quando você se concentra no problema, tudo isso vira ferramenta. Então, esse conhecimento profundo dos problemas, em primeiro lugar, essa tese de como é possível resolvê-los e de como eu posso usar as diferentes tecnologias que estão chegando para resolvê-los. E mais do que isso, a minha capacidade de mobilizar pessoas para quererem resolver aquele problema, de mobilizar pessoas para julgarem que aquilo é importante, que está no centro dessa minha capacidade de gerar uma cultura, de gerar um ecossistema, isso vai ser cada vez mais importante, porque por mais que a gente tenha AI e a gente possa resolver aquilo resolver um monte de problema com aquilo, a gente vai ter que selecionar o que a gente vai priorizar, né? O que a gente vai direcionar esse canhão para fazer. E aí vai ter essa discussão do entendimento profundo de diferentes dimensões do problema, dos problemas, né? Eu acho que se você se apaixonar pelo problema e não pela sua função, nem pelo seu status, nem pelo que você faz hoje, mas se apaixonar pelo problema realmente quiser resolvê-lo e estiver aberto para as novas tecnologias que chegarem, desde que elas o ajudem a resolver esse problema, teu espaço nesse futuro está garantido. Você vai poder ser alguém que vai protagonizar e liderar o que está para acontecer. Que legal. Chico, eu queria botar uns pontinhos aí nessa sua fala, que veio muitos assuntos assim, e eu também estou bem ansioso aqui para a gente entrar no mundo da fintech, né, e trazer isso para essa nossa realidade da vertical. Você colocou uns pontos que eu queria chamar a atenção e seria interessante a gente explorar, né? A gente acabou naturalmente, né, falar de inteligência artificial agora faz parte de qualquer bate-papo que a gente vai conversar sobre inovação.
Mas você trouxe alguns pontos que eu achei muito interessante. Primeiro, né? Como é a estrutura organizacional diferente hoje no mundo de inovação e que a gente não lida só com seres humanos, lida também com a tal da inteligência artificial. Então, a gente está falando de um novo modelo organizacional. Envolve liderança, envolve cultura, envolve comunicação, né? Governança. Sobretudo, segurança. Segurança de dados é o primeiro assunto muito relevante. Pois é. Então, a gente tem uma relação nova na empresa entre pessoas e a máquina que tem todo esse ambiente para ser, de certa forma, redesenhado, né? A gente tem diferentes maneiras de se comunicar, porque hoje a gente entra numa reunião, tem um transcript automático, a IA já te entrega como é que os participantes estão se comportando e lê até a sensibilidade de cada um dos caras de participação A gente tem a comunicação que hoje você não fala mais por si, né? Você escreve lá, a IA transforma o seu texto e coloca um texto que às vezes não é muito parecido contigo, mas ele fica mais interessante. Você tem essa coisa de você liderar de maneira diferente, né? Porque hoje um líder, ele avança, ele tem que avançar muito além do que simplesmente ter ali aquelas pessoas que ele vai orientar, que ele vai treinar, que ele vai chamar, né, para jogar junto. A cultura do erro, né? Como é que isso funciona hoje dentro das organizações? Acabou de dar um exemplo, né? O programador hoje ele pode ter a IA ajudando ele a testar infinitos erros e aumentar a qualidade e a produtividade dele. Por fim, mais um ponto, assim, só para a gente não perder essa mesma situação, assim, como fica esse papel da responsabilidade das pessoas no uso dessa inovação toda na empresa, né? Porque, no fim das contas, o filtro final, eu ainda acredito que são pessoas, né? Então, como é que você vê essa relação toda na organização nova? E eu estou puxando esse assunto porque o Adonai, quando a gente estava batendo papo, né, sobre a sua participação, ele me trouxe uma indicação de um tema que você usa que eu achei muito interessante, que é como que os modelos organizacionais ágeis hoje podem ser comparados com uma orquestra e uma banda de jazz, né? Eu achei muito genial essa analogia, assim. Então, você podia trazer um pouco dessas reflexões para a gente? Muitas e muitas perguntas numa só, não sei nem por onde começar, mas muito bom. Eu acho que a primeira questão que você colocou, a segunda questão que você colocou, que foi a questão da ética, né? E como é que a gente opera num ambiente ético com isso, é fundamental. Porque você vê, cada nova tecnologia que chega balança completamente a maneira com que a gente se organiza. Traz novas formas de organização social e, por conseguinte, de organização de negócios. E a gente demora um tempo até ganhar maturidade no uso daquela tecnologia. Interessa o fato de que a gente nem adquiriu ainda toda a maturidade que a gente precisa para lidar com a internet, né? E já chega uma nova tecnologia que vai balançar tudo de novo. A gente pode dizer que o tema da transparência algorítmica ele ainda não é mainstream, mas que certamente ele é um vetor de geração de valor no longo prazo. A gente está cada vez mais podendo notar na prática o quanto a gente é manipulável por algoritmos. Algoritmos que são, por assim dizer, anabolizados por ciências do comportamento, todas essas novas ciências do comportamento, né? Economia comportamental, ciência de social network analysis, tudo isso que está chegando, com esses algoritmos superpotentes e com a possibilidade de colher dados de você de maneira absolutamente infinita. Então, a gente se torna muito vulnerável nesse mundo. Num primeiro momento, as empresas estão querendo correr e transformar tudo em dado, e transformar tudo em venda, e transformar... A tendência que a gente espera é que, no médio prazo, à medida que a gente note o quanto esses algoritmos podem ser nocivos para nós, exista um valor que começa a ser gerado no entendimento de que esses algoritmos estão sendo usados para o nosso benefício. Quer dizer, eu estou só querendo capturar a tua atenção para te entregar mais propaganda e ferrando o resto da tua vida inteira, ou eu estou
Entendeu? E como é que eu estou te enviesando politicamente? Tem mil questões que começam a ser relevantes. E quem conseguir fazer um advocacy de, olha, eu estou alinhando os meus algoritmos ao interesse do meu usuário, no médio prazo vai ter alguma coisa de muito valor. Enquanto pode ter muita gente que pode cair pelo caminho, seja por essa via ética, seja também pela via da segurança de dados, que é um tema cada vez mais complexo, né? Nesse momento em que você pode craquear dado como você nunca pôde, você pode colher de tudo quanto é canto, ninguém sabe quem está bebendo de quem para AI, que é outro super... É uma super questão que as pessoas devem ter em mente. Aí agora eu vou para a primeira questão que você fez, que foi essa de como é que isso impacta a hierarquia, as organizações. A gente sabe do seguinte, a gente estava num mundo que era aquele lado produção em massa, que era um mundo bem hierarquizado, era um mundo com uma visão muito clara de futuro, e um roadmap claro de construção de coisas, com grandes investimentos de capital para essas coisas acontecerem. A gente entrou no mundo onde as empresas que mais cresceram foram empresas que começaram muito ágeis, testando várias coisas, tinham uma super agilidade com uma deshierarquização pequenas, mas essas empresas entraram em bolhas de mercado e algumas delas cresceram tanto que se tornaram gigantes que ocuparam tudo. São grandes plataformas hoje. Pensa em Google, Meta, e criaram uma nova economia, que é uma economia de plataforma. Dentro dessa economia de plataforma, a gente tem a entrada desse driver de longo prazo de novo, né? Com essa história da necessidade de energia, necessidade de hardware, esse mergulho que a gente vai fazer em Deep Tech, porque essa AI toda ela vai ser aplicada para superar os próprios desafios da IA, os próprios gargalos. Então, um gargalo é energia. Vamos botar IA para pensar como é que a gente faz energia. Outro gargalo ou faz ou acumula, né, no caso de baterias. Outro gargalo suponhamos, lidar com as pessoas, criar processos para os dois. Vamos botar a IA para pensar nisso também. Outro gargalo é segurança. Outro gargalo é materiais, disponibilidade ou não de materiais para esses chips, né? Os minerais que são úteis para... Tudo isso a gente vai botar IA para pensar isso, o que vai produzir um boom dentro de ciência aplicada, né? Então você está vendo os países que você citou lá atrás, que investiram em ciência aplicada de longo prazo, em constituir cérebros, que não ficaram só nessa camada da aplicação fácil de tecnologia, estão saltando na frente. Você mencionou Singapura, China, etc. Então tem um negócio que é o que eu chamei aqui de profundidade, que se aplica também a conhecimento em nível muito profundo, né? Então a gente está num momento que tem o momento a gente tinha um momento orquestra, né? Um CEO que era o maestro, com um plano de negócios que era a partitura, com várias equipes, uma equipe de percussão, outra equipe de cordas, outra equipe de madeiras, né? Outra equipe de metais, né? E de repente a gente caminhou para um mundo onde tinham bandinhas de jazz, né? Que viraram a coisa, que eram essas startups com liderança flutuante, com improvisação constante, né? E, óbvio, continuaram algumas orquestras, né? O que definia quem ia atuar melhor, se era a orquestra, era a banda de jazz, era o nível de previsibilidade que você tinha naquele mercado e o nível de digitalização ao qual ele estava exposto. E, de repente, a gente entra num mundo que combina essas duas coisas. Grandes plataformas, grandes ecossistemas, grandes investimentos de infraestrutura, de novo, que tendem a ficar um pouco concentrados, com várias pequenas empresas inovando marginalmente dentro desses ecossistemas ou ligadas a esses ecossistemas. Então, é uma configuração muito diferente. Por outro lado, algumas dessas empresas que eram muito grandes, elas vão poder ser muito pequenas. Você vai realmente... Várias coisas vão poder ser feitas por AI. Então, times pequenos conectados a muitas AIs vão poder fazer muita coisa. Então, coisas que eram feitas por empresas grandonas vão poder ser feitas por empresas pequenininhas. Mas coisas que eram feitas por empresas pequenininhas, como, por exemplo, essa inovação de startup, vão precisar ser feitas por grandes ecossistemas. Então, você tem um shift completo. Um shift completo entre o que a empresa fazia e o que a startup fazia, as grandes corporações. Então, é um momento de rearranjo radical, que ela vai exigir nem a hierarquia pura, nem a agilidade e a horizontalidade pura. Ela vai precisar de ecossistemas flexíveis, onde, conforme o desafio, você vai montar arranjos diferentes.
Adonai, que interessante o que o Chico está dizendo, né? Porque a hora que ele estava falando dos ecossistemas, das corporates e startups, o que vem na minha cabeça na hora, assim, né? E aí, obviamente, que a gente tem que lembrar disso, porque a gente está, né, Chico, envolvido dentro de um ecossistema que a gente trabalha esses conceitos já há alguns anos, né? A ACAT tem isso muito presente, assim, a gente tem os desafios das corporates para as startups da ACAT. Então, o Adonai está muito envolvido nisso, participa de vários programas na ACAT que estão muito vinculados ao treinamento das startups, a essa... Adonai, traz um pouquinho dessa referência, assim, você que já está mais envolvido nesse mundo, porque eu acho que é bem bacana e a referência é essa, né? Da orquestra para a banda de jazz faz muito sentido, assim, a gente pensar nesses dois cenários tão diferentes, assim. Quando você faz essa analogia, Chicão, eu vejo a analogia da maturidade empresarial. Porque hoje nós temos enormes desafios, principalmente nos modelos de gestão, porque ele é completamente disruptivo, principalmente pós-pandemia, porque aí ainda está todo mundo tentando entender se é híbrido, se é presencial, e aí nasce um personagem novo, que é esse personagem da liderança. E aí, pesquisando um pouquinho mais, entendendo, na Korn Ferry, identificou que 68% dos líderes da área de tecnologia não estão preparados. Mas tem um outro dado importante, que é da Gartner. Não estão preparados para quê? Desculpa, Adonai. Para serem gestores, para serem líderes. Os líderes não estão preparados para ser o arquiteto da transformação, para ser o guardião da alta performance, porque muda o mindset, o mestre da automatização e da eficiência operacional, que são esses pontos-chave que a gente vai trazendo. Ou seja, esse engenheiro dessa nova era, né, o líder. E o Gartner informa que, no seu último relatório, que até 2028, 15% das decisões serão tomadas por IA. Ou seja, o elemento que é o fio condutor da companhia, que é o mestre, e aí toda a banda, toda a orquestra tem um maestro. Como que ele se posiciona nesse momento em que, às vezes, ele tem que ser orquestra, né? Ou seja, ele volta um pouco para a área mais processual, e o processo é importante, porque, às vezes, você precisa ter estrutura, você precisa ter ordem, mas, ao mesmo tempo, ele precisa viver dentro de um caos. Ou seja, nós estamos num momento de ambidestria gigantesco, né? E essa preparação, esse modelo mental, ou seja, essa mentalidade que sempre foi construída pelo racional e nunca pelo adaptativo ou pela inovação constante ou a disruptura constante, que desafios esse líder hoje, né, que está à frente de uma companhia e vivendo um mundo de incertezas, porque o que nós tínhamos há 10 anos funcionava muito bem, o que há 2 anos já não funciona mais, e talvez não vai funcionar, e talvez nós tenhamos que abrir mão. Então, nesse exercício de futuro, o líder ele é uma pessoa que precisa não só estar muito conectado, muito antenado, mas ele tem que estar o tempo todo para se reinventar. E reinventar seres humanos é um pouco mais longo do que reinventar uma nova tecnologia. Ou seja, eu aqui daqui a pouco, em meia hora, 15 minutos, 2, 3 dias, ou seja, uma visão rápida, que é essa visão nova das empresas enxutas, extremamente lucrativas, onde está esse ponto de apoio dessa liderança, por onde ele deve ter como insights, relacionamento, eu vou começar a trabalhar outras oportunidades, onde eu mudo o mindset do líder, principalmente no Brasil, que a gente tem grandes desafios. Legal que você começou de pandemia, né? E a pandemia foi um desses vetores que acelerou a curva do último ciclo de inovação. Porque tudo que faltava digitalizar, que tinha resistência, digitalizou de uma vez. E aí o que restou para digitalizar não tem o mesmo nível de retorno. Então você teve uma saturação da digitalização pura e aí chega a AI. Então a gente está nesse processo agora de botar AI em tudo, como você falou. E aí o desafio do líder eu diria que, sem dúvida, então, resumindo, a gente está num momento de ambidestria intenso, a gente precisa lá da estrutura da banda de jazz, da capacidade de concatenar vários membros num arranjo complexo, e ao mesmo tempo a gente precisa da inovação e da leveza da banda de jazz, né? A orquestra e a banda de jazz juntas, e ser músico dos dois ao mesmo tempo não é mole. Eu diria que parte do segredo, junto com a ambidestria disso,
tem a ver com essa capacidade de, em meio a esse caos, estabelecer propósito e visão, né? Propósito como essa âncora potente que estrutura a organização das pessoas em torno daquilo, fazem elas flutuarem em torno daquilo e que se mantém apesar das múltiplas mudanças, e a visão que faz a organização inteira se voltar numa determinada direção, que gera um certo sentido de organização no caos. Então, o desafio é conseguir lá na frente, entender como o mundo pode estar, fazer uma expansão da imaginação, porque nunca tanta coisa foi possível, né? Hoje a gente tem uma capacidade... Você está em silêncio, Adonai. Nunca o impossível foi tão possível. Possível. Então, a gente precisa primeiro largar a imaginação. Só tocar uma empresa em voo de cruzeiro não adianta mais. Olha, eu pego aqui uma empresa, aquela mentalidade, você tinha uma mentalidade muito diferente do founder de startup, né? Que é o cara que precisa ver o mundo podendo ser diferente, e do cara que é uma empresa que toca uma empresa em voo de cruzeiro, que já é um cash cow, que é um cara que é mais da estrutura. Essas eram dois personagens diferentes, tanto que você tendia a ter um cara que levanta a startup, levantou, vende para outro, que vai tocar em voo de cruzeiro. A gente precisa dessas duas pessoas numa mesma pessoa, porque as empresas não estão mais em voo de cruzeiro, elas estão tendo que entrar em saltos subsequentes. Então você precisa ter esse CEO ousado que salta, né? E que é um negócio complicado, porque hoje todos os nossos incentivos são incentivos de curto prazo. Então você vai ter a mentalidade de um shareholder, do investidor, de pensar no resultado de curto prazo, quando ele está olhando para a maior parte das empresas. Diferente do que ele faz quando está olhando para as big tech lá fora. Mas aqui ele vai querer olhar estritamente o curto prazo. Então, todo o incentivo para o CEO, por conseguinte, para toda a diretoria e para toda a organização, é um incentivo de curto prazo. Quando a gente precisa botar uma visão de longo prazo e fazer assim, ó, dada essa visão, qual é a cultura que eu tenho que ter para chegar lá, né? A cultura como é a estratégia no café da manhã, já dizia o Peter Drucker. Qual é a cultura que você está em silêncio o tempo todo, dona? Não, eu estou de boa aqui porque eu estou te ouvindo aqui com uma atenção enorme, e quando você fala muito na estratégia, a ausência da estratégia nas organizações hoje é um grande problema, né? Porque assim, de novo, a ambidestria. Nós precisamos ter planejamento. Outra coisa, precisamos ter resiliência, mas essa resiliência diminuiu muito o nível dela, ou seja, eu tenho que ter resiliência ao mesmo tempo, mas sem uma estratégia definida, e eu acho que sem uma organização onde eu tenho um propósito único, ou seja, eu tenho um foco absoluto dentro daquilo que é a causa justa, como fala o Jim Collins no livro dele, o Great to Gun, é onde eu trago a oportunidade de criar para o meu time o foco absoluto daquilo, da jornada que eu quero construir. Agora, o comando de tudo isso é sempre um comando compartilhado, ou seja, ele não é mais a autoridade dentro da companhia. Ele precisa que esse processo, na verdade, voltando à história do maestro, né, a gente volta para um organizador de ideias, um organizador de talentos. E numa nova modelo de hierarquia, que fundamentalmente precisa ter uma estratégia. Por que as pessoas, ou por que as empresas esqueceram de trabalhar as estratégias? Porque pode ser que a estratégia ela só sirva até amanhã? Seria esse um desafio, Chicão? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte: o conceito de estratégia mudou. Porque imagina que antes a gente estava jogando xadrez. Então a gente tem as regras do xadrez, a gente sabe como as peças se comportam, como cada uma pode se comportar, a gente sabe que tem duas pessoas ali jogando, a gente tem toda uma visão do que é o jogo de xadrez. Então, a estratégia é dentro do jogo. Agora, existe uma estratégia que ainda é a estratégia dentro do jogo, que você tem que jogar o jogo tal como ele é dado, mas tem uma outra estratégia que corre em paralelo, que é a de mudar o jogo. É ser disruptivo, é transformar o xadrez num xadrez 3D, num outro jogo. Então, se o tempo todo você está saltando, criando novas dimensões e mudando o jogo, é muito difícil você fazer estratégias nos mesmos termos em que você fazia anteriormente, onde o jogo estava mais ou menos dado. Então, você tem que jogar a estratégia sempre em dois planos, né? Que foi um pouco a grande sacada do dilema do inovador, né? Quando surgiu a teoria do dilema do inovador, mas isso
isso ainda era alguma coisa que estava restrito a algumas indústrias, né? E, de repente, isso se torna a regra. A gente tem que o tempo todo jogar nessas duas camadas. Isso coloca as organizações em xeque, porque os sistemas de incentivo e a formação que as pessoas tiveram, não foi dada assim, né? E aí tem o desafio que você me falou, que é o desafio da liderança. A gente falou um pouco de propósito. Propósito faz parte disso, porque propósito ele é um ponto fixo. Ele é uma das formas mais inteligentes que eu tenho de conectar tanto os meus colaboradores quanto os meus usuários. Esse propósito ele atrai uma comunidade e nesse mundo que a gente está vivendo, ter uma comunidade tem muito valor. Então, o propósito ele é um lastro fundamental para isso tudo. Além de, do ponto de vista individual, ele facilitar com que as pessoas deem esses saltos, né? Se eu vivo uma vida cheia de obstáculos, onde as coisas estão ficando mais difíceis, estão mudando, eu jogava um jogo, eu tenho que jogar um outro, parece que a minha vida está virando uma catástrofe. Agora, se eu tenho um propósito, tudo isso vira uma oportunidade para superação. Superei esse obstáculo, superei o outro, depois cheguei mais perto do meu propósito. O propósito, de alguma forma, gamifica essa jornada de vida, né? Ele traz uma outra vitalidade. Então, essa é parte da questão pela qual o propósito vem surgindo como um tema recorrente, ainda que seja preciso demarcar. Há também muitos abusos com relação a isso, porque às vezes transforma o propósito numa forma de você não premiar o teu funcionário com outras coisas que você deveria premiar, então tem toda uma polêmica que é justa em torno do tema, mas, de novo, eu acho que o desafio da liderança, hoje, é um desafio extremo, porque é um desafio de enfrentar os sistemas de incentivos que estão postos, ter a coragem de colocar novos sistemas de incentivo, conseguir, de alguma forma, ter um caráter pedagógico em relação aos seus shareholders, mostrar como isso vai gerar valor no longo prazo e conseguir ir mostrando isso paulatinamente na prática, prometer e entregar aquilo que você está falando, e, ao mesmo tempo, ser um grande líder de pessoas que consegue, de fato, conquistar as mentes e corações para esse propósito, para essa resolução desse grande problema que você tem em mente e conectar esse ecossistema mais amplo. E você traz um ponto que eu acredito que seja fundamental, porque, na verdade, o líder é um inspirador dentro da companhia, né? Muito mais do que, às vezes, executor. Ele, além de ter uma habilidade grande na execução, mas ele é um grande inspirador. E ele é o guardião também da cultura, essa cultura onde a gente tem o aprendizado contínuo, a transformação o tempo todo. Ou seja, a gente tem aqui uma oportunidade, porque hoje, com a vastidão de conhecimento e informação disponível é gigante, e aí você precisa só achar os seus filtros, esses filtros serem aplicados para a construção dessa cultura, né? A gente percebe que essa agilidade, ou seja, as metodologias ágeis que estão sendo trabalhadas hoje, a dinâmica de que você precisa ter, muitas vezes, e é uma geração complexa que a gente está tendo, dessa visão de dono, dessa disciplina da execução, que ela muda a cada dia, porque o que pode ser importante hoje é bom, amanhã pode ser que não seja. Como se comporta agora quem é o liderado? Porque o líder, né? A gente está vendo uma geração que não quer assumir responsabilidades. Então, nós temos um hiato, provavelmente nos próximos anos. Um dia, conversando com o César Leite, lá na Processo, ele falou que a gente tem, hoje, acesso a tantas informações que a gente parou de pensar. Se eu paro de pensar, eu paro de questionar. Se eu paro de questionar, eu tenho uma estagnação mental ou uma estagnação cognitivo-emocional e que gera uma paralisação e que não traz aquela vontade e a ousadia que a gente vê em alguns atores. Por exemplo, quem é empreendedor no Brasil é uma pessoa que está sempre sendo um visionário, buscando sempre uma nova oportunidade. Ou seja, a camada que está logo abaixo não está ficando para trás, se essa geração que está chegando agora, que tem uma outra percepção das entregas, até do próprio trabalho.
como que vai ser puxar, como que esse líder, nesse desenvolvimento contínuo, pode puxar essa galera que está um pouco abaixo com essas percepções. E a gente percebe que a gente é o seguinte, nós, das fintechs, nós temos um desafio muito grande na retenção de talentos. Você tocou num desafio que é um desafio que ele aparece em todas as empresas para as quais eu vou prestar consultoria, que é o desafio de lidar com o conflito de gerações. E é um tema que eu tenho muito cuidado de entrar nele, porque é muito fácil você cair naquela máxima quase de meme, né? Essa geração meme, essa geração Z é muito Nutella, né? E tal. E, poxa, não dão conta, não são como a gente era. E nessa fala tem muita falta de empatia, no fundo. Não é que ela não tenha elementos de verdade nela, mas é que, às vezes, a gente não pensa no quanto essa geração teve que lidar com alguns problemas que a gente não teve, que não é à toa e que existe essa configuração, né? Foi a primeira geração que teve que lidar com esse nosso momento de imaturidade, com esse conjunto de novas tecnologias. Você imagina o que é crescer em rede social, vivendo um tipo de geração de comunidade humana que nenhuma outra geração humana tinha experimentado antes, sendo quase uma cobaia nesse experimento. A gente sabe que tempo de exposição, por exemplo, à rede social, principalmente em jovens, tem uma alta correlação com depressão, ansiedade, né? Enquanto a gente antes se comparava apenas à pessoa aqui do lado, a nossa pequena comunidade, para saber onde a gente se localizava numa hierarquia do mundo, se a gente estava bem, se a gente estava mal, de repente a gente tem que se comparar com gente do planeta inteiro, essas pessoas todas postando ao mesmo tempo o melhor da sua vida, que gera um sentido de realidade altamente distorcido, né? Com esses algoritmos todos tentando capturar a nossa atenção, com esses picos de dopamina, né? Que a gente vai ficando e, ao mesmo tempo, com toda a guerra cultural que se deu nesse meio, sem mencionar esse período todo que parte dessa geração teve que ficar em casa antes da sua formação, durante esse período da pandemia, né? Isso não é dizer que também essa geração não tenha, por essas questões todas, desenvolvido muitas qualidades em lidar com isso tudo. Só que são qualidades distintas em relação à geração anterior. E requer da gente, de fato, um grande exercício de empatia de parte a parte, né? Porque também é verdade que essa geração chegou por conta disso tudo com um discurso de ruptura muito grande. Então, eu acho que esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios das organizações, construir culturas resilientes a esse conflito e, mais do que isso, não tentar apagar esse conflito, que é o que boa parte das encomendas chegam do cliente. Vamos tentar eliminar esse conflito. Eliminar conflito, em geral, suprimir conflito funciona muito mal. Eu acho que a grande pergunta é como transformar esse conflito num conflito funcional, num conflito quente, mas que não ferve, que faz a engrenagem girar, que faz mais perspectivas serem contempladas. Eu acho que é esse... Eu sinto muito isso principalmente dentro da Valos, porque nós temos 3 gerações dentro da Valos, né? Uhum. Eu aqui com meus 60, um pouco mais sênior, tem uma galera que é a parte middle aqui, que está com os seus 40 anos, mas nós temos 3 grandes jovens expoentes aqui. Então, assim, estão começando na jornada. Uhum. E é muito interessante a percepção deles, a perspectiva deles. Então, esse novo olhar, inclusive, para essas gerações, ele traz sempre uma visão de um grande aprendizado, né? E, de novo, nós estamos lidando com um mundo diferente, com coisas diferentes, com valores e oportunidades. E a lente dele é uma lente completamente voltada para aquilo que eu percebo nessa geração, que é uma geração mais questionadora, mais pé no chão. Será que isso aqui vale realmente a pena? Por que eu tenho que fazer isso? Esses dias eu estava conversando com o meu filho, ele é sócio na Valos, começou com 17 anos. E aí eu disse para ele, às vezes
Preciso um pouco mais você presente na empresa, mas eu estou sempre presente, porque todas as vezes que tu me chamou, eu sempre te respondi. Uhum. Então, esses conflitos de gerações são fantásticos para a gente aprender de novo. E eu tive que realmente ficar quieto, porque o grau de comprometimento com as entregas dele são excepcionais. Então, essa leitura dessa geração, porque a gente tem que, de alguma forma, e assim, e outro desafio, né? Nós temos também empresas que estão envelhecidas dentro de, ou seja, temos Sem dúvida. pessoas que tiveram uma história bonita de 20, 30 anos dentro da companhia, e agora como que a gente cuida desse lado humano? E aí você, voltando ao assunto da fragilidade, ou do antifragilidade, ou da vulnerabilidade das pessoas, do burnout. Então, saúde mental de todas as gerações que estão hoje dentro da companhia, independente da faixa de idade, nós ainda temos o ser humano no centro das atenções. Ou seja, o human centricity ainda é o grande jogo, né? Porque esse grande jogo ele pode ter a inteligência artificial como a grande estrela hoje, mas o principal ator ainda é o ser humano nessa dinâmica de construção das organizações, do desenvolvimento e também, por que não dizer, Chicão, que eu acho que é fundamental, a gente trazer da evolução, né? Porque eu vejo, né? Eu vejo que há uma evolução na humanidade, em vários aspectos. Não que a gente tenha solucionado problemas estruturais gravíssimos, a gente ainda vive polêmicas, a gente vê agora o que um ator, que é o Donald Trump, conseguiu mexer só assumindo uma... E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas aquilo que ele mexe, aquilo que uma mudança significativa acontece no mundo quando a gente tem a oportunidade de ver o humano em primeiro lugar. Então, essa percepção, inclusive aqui com um foco muito forte hoje em SG, que a gente está pensando, e não é só o greenwash que a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa ter uma consciência de uma forma diferente, como lidar com os humanos, como lidar com a tecnologia e como que isso pode ser um grande aliado e não o grande aniquilador com esse grande fantasma que às vezes a gente encontra dentro dos discursos, às vezes discursos... aqueles discursos apocalípticos que a gente está vendo dentro da dinâmica desse mundo que é extremamente complexo, mas é extremamente desafiador e é saboroso, porque a idade vai trazendo para você o sabor dessa experiência e dessa evolução. Muitas questões filosóficas aí, profundas, políticas. Eu não sei nem se tem alguma resposta para fazer aqui. Eu tenho vários pontos que eu concordo, outros que nem tanto, outros que eu gostaria de entrar e aprofundar, mas acho que em relação a esse último ponto, Adonai, eu acho que a gente tem um problema que é o problema da crise da imaginação. Então, essas visões todas distópicas, catastróficas, são mais fáceis. Tem muitas possibilidades hiperpositivas, mas é porque elas exigem um maior esforço imaginativo, intelectual, e não só isso, depois de imaginar, depois de trabalhar conceitualmente, o trabalho de criar, enquanto a posição de apontar distopias, que são visíveis essas possibilidades também, e que já chamam bastante atenção, porque elas têm o trigger na nossa amígdala, né? Nosso gatilho de cortisol e adrenalina, capturam a atenção das pessoas. Então, esse discurso circula muito bem, circula muito fácil. Ele é preguiçoso, ele é fácil. E o discurso de tudo aquilo que a gente pode efetivamente criar, ele é mais trabalhoso, porque primeiro a gente tem que imaginar, o primeiro esforço é sair da crise da imaginação, depois a gente tem que conceituar profundamente, saber que ele é possível, depois a gente tem que conseguir trazer pessoas para construírem esse sonho com a gente. E esse é mais esforçoso. Mas eu acho que vale a pena, e dá para fazer, e na verdade nunca teve tanto sonho para ser sonhado. Como você disse antes, nunca o impossível teve tão próximo, né? Então a gente tem que primeiro. O The Long Game, né, que é uma das empresas que eu estou aqui, estão nos meus créditos, é uma empresa que é uma plataforma, né, de futuros que tem esse objetivo, justamente romper com a crise da imaginação, fazer as organizações conseguirem sonhar mais amplo, conseguirem ter uma visão para além daquilo que elas estão condicionadas. A gente foi treinado para pensar futuro com base no retrovisor, olhando o que aconteceu para olhar o que vai acontecer.
óbvio, a gente sempre vai ter que olhar no retrovisor, né? A história humana, ela nos traz uma série de padrões, ela nos traz uma série de informações úteis, inclusive para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu. Mas a gente cada vez mais tem que olhar sob a chave de que a gente está vivendo um momento de disrupção, que é possível, com base em realidade, sonhar mais amplo, ver mais amplo. Então, eu acho que é uma visão distópica, né? E montar múltiplas utopias, sabendo que, e aí é a chave ainda mais complexa do problema, a utopia de um é costumeiramente a distopia do outro. E é esse processo de negociação entre a utopia de um e a distopia do outro que traz essas questões políticas que você colocou, que é geracional, que é de que foi sonhos de diferente geração, de visão de realidade. Essa coisa tem que ser melhor equacionada. A gente vive esse movimento pendular, de que de repente a gente abandona algumas ideias, aí volta com tudo para elas, e isso tudo a gente só vai superar esses momentos se a gente souber que a gente tem que produzir uma verdadeira síntese. E aí essa polarização, né, que vem sendo gerada nas redes sociais é um grande inimigo dessa nossa capacidade de efetivamente respeitar pontos de vista diferentes e realmente dialogar em profundidade, né? Eu acho que se for falar de habilidade do presente, nem do futuro, essa capacidade de tecer mundos comuns a partir de pontos de vista efetivamente distintos, num mundo onde essas possibilidades todas estão abertas, então esses pontos de vista diferentes importam. Não é que eles não importam. São várias ideias e a gente está indo para o mesmo lugar. Não, são várias ideias, a gente está negociando o futuro, tem um monte de possibilidade aberta e a gente só vai construir esse futuro melhor se a gente for capaz de negociar e olhar para o outro com esse olhar empático e profundo. Não é só empatia rasa, é profundo. Eu acho que tem aqui uma questão que eu acho que aí vem um grande papel da liderança, que é o conhecer essa ciência humana, ou seja, essa essência humana e essas camadas que a gente tem, que são várias camadas que cada ser humano carrega dentro de si. Dentro dessa percepção de visão, né, ou seja, uma visão multidimensional, né, porque quando você olha para o futuro, você vai vendo várias dimensões. Olhando para o lado que é o nosso grande game aqui, que é a área financeira, e o Brasil é um expoente, né, em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento, quais são as novidades que nós teremos para o mundo financeiro? Porque parece que o mundo agora ficou menor ainda para nós, né? Ainda mais com o finance, com toda essa tokenização, Drex chegando. É novidade que não acaba. É novidade que não acaba. Então, assim, vamos lá. Primeira camada disso, camada mais óbvia que está todo mundo tratando, é a camada de atendimento. Então, você tem uma revolução chegando agora, próxima etapa da inteligência artificial, que é o que se chama Agentic AI, ou os agentes de inteligência artificial que estão sendo criados. E esses agentes, apesar de ainda existe uma grande dificuldade, porque eles alucinam, a gente tem existe uma certa imprevisibilidade na atuação deles, como de certo também ocorre entre os humanos, mas o atendimento é uma primeira camada que já começa a ser transformada num curto prazo. Ato contínuo, esse atendimento, ele coleta dados. Então, a gente tem uma segunda camada, que é um uso absolutamente novo de dados em tempo real, uma capacidade de fazer modelos do que o cliente quer, do que ele precisa, de ajudar esse cliente a prosperar, tendo em vista o que é a visão dele. A gente nunca teve tanta possibilidade de fazer isso. Desafio que vem com isso imediatamente é o gargalo da segurança. Como é que eu uso esses dados todos com segurança? Como é que eu me alinho ao interesse real do cliente? Segurança de dados é o tema a ser rompido para você conseguir destravar esse universo de possibilidades da AI no mundo financeiro. Mas aí a gente entra para a camada seguinte que começa a ser desenvolvida. Então você tem uma camada, a gente falou até mais cedo de cultura do erro, né? Que a gente tem que testar a coisa com o cliente, etc. Cada vez mais a gente passa a ter dado sintético. Isso abre para esse universo onde inovar testando com o cliente é tão complexo como o universo financeiro, você poder usar dado sintético, poder usar novas modalidades de digital twins, etc., abrem também um universo enorme
de teste. Então, você tem que retrabalhar os dados da tua organização para conseguir operar em pools sintéticos de dado. Isso é um outro universo que está existindo. Aí tem uma outra camada que chega ali na frente, né? Que a gente não sabe exatamente quando, há muita incerteza de quando essa camada chega, mas quando ela chegar é um outro grande salto, que é a computação quântica, né? A gente já teve recentemente, né, o governo americano exigindo que todas as suas agências, né, passem a ter criptografia pós-quântica. É porque essa tecnologia está chegando em algum momento próximo. Então, essa tecnologia, uma vez que ela chega e unida à IA, ela muda completamente a maneira com que a gente modela comportamento, modela finanças, modela tudo. Então, essa é uma outra camada que chega ali. Mas essa é um saltão. Então, para a gente não... Como tem tantas outras camadas no meio do caminho, então acho que vale a pena tratar delas. Tem um outro tema... Nesse saltão, só para eu te interromper, esse saltão é prazo médio de 5, 10 anos ou até menos? Porque aí é o seguinte, aí se nós tivermos uma visão mega acelerada com a inteligência artificial, na computação quântica, a gente vai multiplicar isso para 30 mil vezes, 20 mil vezes. É muito difícil prever o quanto a gente vai conseguir aplicar isso, em quais problemas a gente vai conseguir aplicar isso. Tem o desafio tanto propriamente físico, né, de como você mantém esse processo de entrelaçamento estável, né? Um computador quântico ele não pode ter nenhum ruído próximo, ele é uma máquina super sensível, assim. Então tem esses desafios físicos que você tem que lidar com ele, e tem outro desafio que é como é que você escreve software para isso, como é que você faz a interface nos tipos de problema que o computador quântico é bom em resolver. Mas esses problemas, eles ganharam recentemente um grande incentivo, porque a gente ultrapassou um threshold. Qual era o threshold? A gente tinha computadores quânticos, mas, em última análise, para resolver a maior parte dos problemas, um computador clássico, imitando um computador quântico, fazia melhor. E agora a gente rompeu isso. E o computador quântico já é melhor do que um clássico simulando um quântico. De fato, para alguns problemas bem específicos. Então, isso tende a se generalizar. É um processo que ele é paulatino, ele está acontecendo a olhos nus, cada vez que conseguimos lidar com mais problemas a partir desse ângulo. Quando é que ele dá aquele salto exponencial? Quando é que ele dá aquele salto quântico, para ser um pouco redundante, né? É difícil prever. Esse ano a gente já teve avanços bastante significativos, lançamentos aí que impactaram o mercado. Difícil mesmo, assim, acho que tem muito roadmap diferente. Esses roadmaps parece que deram uma corrida esse ano, além do que se esperava, mas está se falando em termos de computação quântica forte, de alguma coisa no horizonte de 10, 20 anos, mais seguro, e tem gente falando que com o empuxo da inteligência artificial sendo usada para ajudar a resolver o problema de como a gente vai usar isso, a gente acaba acelerando muito o caminho de chegar lá. Eu acho que é muito técnico para eu ter um parecer sobre isso, sabe? Eu fiquei mais calmo agora, viu, Chico? Porque eu estava pensando aqui, rapaz do céu, a gente já vai ter que começar a pensar nesse negócio. Eu estou aqui ainda tentando entender essa coisa do Pix, do Drex, entendeu? E aí, agora a gente já vai pensar em 3, 5 anos. Meu Deus, Adonai, você me deu um susto nessa, viu? Não, e olha só o desafio para a nossa geração. Nós tínhamos o analógico, vamos para o digital e agora para o quântico. Rapaz, isso no intervalo de 50, 60 anos. Que muito legal esse... Mas aí, só para senão o pessoal vai achar que eu sou maluco. Eu estou te interrompendo toda hora, que eu e o Adonai... Pô, desculpa mesmo. Não, fica à vontade. Isso, não tem nada. Os temas aqui, que tema que não dá para deixar de levar em consideração também no curto prazo, só para não parecer que eu não falei. Um elemento importante é tokenização de assets no mundo real, né? A blockchain é uma tecnologia que frustrou muita gente, né? Vem, não vem, vai, não vai, falta uma aplicação, falta um incentivo correto para que isso tenha esse grande poder que ela promete seja dado, né? A exceção disso é o Bitcoin, né, como principal criptomoeda, mas algumas outras, mas toda a promessa de smart contracts, para algumas pessoas está mais lenta do que poderia, né? Eu não sei se eu concordo inteiramente, mas vá lá. Eu acho que isso começa a mudar com essa possibilidade de tokenização de ativos físicos, né, de ativos financeiros.
Isso acelera muito o processo, vai ser um negócio muito importante nos próximos anos. A maneira com que isso dinamiza o setor financeiro como um todo está chegando. E é importante lembrar que esse governo americano, né, essa mudança aí que já foi citada hoje, tem uma importância grande para essa área de cripto, porque essa era uma tecnologia que era em larga medida rechaçada pelo governo anterior e ela está sendo incensada, né, está sendo impulsionada por esse governo. Então, eu teria atenção para esse mundo cripto, apesar dessas controvérsias. Você sabe, Chico, que até só para contextualizar o que você está dizendo, nós tivemos um encontro aqui no Fintech Live On, justamente de um tema falando sobre tokenização de ativos digitais. E o nosso primeiro episódio, inclusive, de estreia, foi com um convidado que foi o presidente do mercado Bitcoin, falando com a gente sobre também criptomoeda, blockchain, uma série de iniciativas. Então, esse é um tema muito legal para a gente explorar como inovação mesmo no mercado financeiro. Você citou também os smart contracts, né? E a gente tem uma iniciativa do Pix no Brasil que está chegando muito próximo da gente ter no Pix um smart contract, né? Isso já tem lançamento previsto, inclusive. Então, sim, essa inovação que a gente está falando do mercado financeiro é realmente um tema muito interessante e que eu acho que, como a gente vem tratando nesse episódio, né? É uma evolução a passos rápidos também, né? E tem moldado muito as empresas financeiras. Do ponto de vista político-regulatório, tem que ver como é que político e regulatório, a gente tem que ver como é que esse terremoto aí, desse shift de 180 graus aí da política americana e da geopolítica de maneira geral vai impactar esses central bank digital currencies. A gente tem que observar isso. Se eles seguem evoluindo na mesma velocidade ou se tem algum... Existem grandes discussões em torno do poder que isso dá ao Estado e etc. Então, é para ser observada. Mas independente de via Pix ou via qualquer aplicativo, o que quer que seja, o que a gente tem de certo é que meios de pagamento é um tema fundamental, né, nesse mundo todo. E nem todo mundo entende por que meios de pagamento é tão importante, por que as leis sobre meios de pagamento mudaram no mundo inteiro. O que acontece com o meio de pagamento é o seguinte... eles são o ponto de batalha hoje entre o mundo financeiro tradicional, né, cartões, bancos, etc., e as big techs e diversas fintechs. Eles são um terreno privilegiado para isso. Por quê? Para uma big tech, sem ter que sem ter que sofrer com toda a regulação que uma instituição financeira sofre, ela pode entrar em meios de pagamento. E, ao entrar em meio de pagamento, ela consegue fechar um ciclo que é muito importante para ela, que é o ciclo do seguinte: eu faço uma propaganda para você, eu te apresento o algoritmo para você comprar X, Y ou Z. Se eu tenho o meio de pagamento que você está usando para isso, eu consigo fechar esse ciclo. Né? Eu consigo saber o que eu propagandeei, consigo precificar minha propaganda melhor, eu consigo, a partir daí, te vender serviço financeiro fatiado dentro da minha plataforma. Então, isso aconteceu no Oriente todo, né, com o avanço dos chamados super apps, né, que não é senão isso, uma plataforma por meio da qual você faz tudo, inclusive os seus pagamentos, que viram um portal, uma identidade, ela vira tudo numa coisa só. Está todo mundo querendo ser o super app do Ocidente, né? O Elon Musk comprou o X em parte para fazer isso, que era um plano que ele já tinha antigo, desde a PayPal. Então ele compra uma plataforma que já tem todo mundo lá dentro. No momento que eu botar moeda, botar pagamentos ali dentro, eu tenho a capacidade de fazer, quem sabe, um super app ocidental. Mas se você ver, esse meio tem WhatsApp Pay, tem Google Pay, está todo mundo disputando. Ele é um meio importante porque a interface com o cliente, quem plataformiza e tem a interface, come uma margem de todo mundo que oferece serviço financeiro ou de outra natureza por trás daquela interface. Então, tem uma briga grande que a gente pode generalizar em torno de interface. E se vai ser lá um super app do Banco Central, seja lá o delineamento que isso pode ter, ou se vai ser um super app do Elon Musk, ou se vai ser um outro super app, ou se não vai ser nenhum, se vai ser uma composição de vários, é uma questão importante para olhar em finanças. Então, meio de pagamento é super importante. E além de meio de pagamento, a gente tem um avanço possível do que se chamam PFMs, né? Que são esses
Personal Finance Managers, essa relação de aconselhamento por um conselheiro financeiro IA, né? Que a gente não sabe exatamente como vai acontecer, se vai acontecer, mas a gente tem muito bons indícios de que sim. Uma pesquisa que já faz mais de um ano viu que mais de 50% dos americanos já pediram algum tipo de aconselhamento financeiro para o ChatGPT, que não é um modelo feito para isso, que não é bom nisso, ou principalmente há um ano atrás não era bom nisso, não tinha nem o histórico até o presente do que estava acontecendo, e mesmo assim você vê uma propensão das pessoas, e muitas vezes, não sei se totalmente certamente ou erradamente, ou erroneamente, mas confiam mais no robô do que no seu assessor. Porque em relação ao seu assessor, você tem um desalinhamento do interesse dele com o teu muito claro, né? Ele nem sempre quer te vender o que é melhor para você. E isso é perceptível do ponto de vista das pessoas. E as pessoas muitas vezes preferem o robô, porque não sabem também ainda dos vieses que esses robôs também podem ter. Então, tem uma questão aqui, tem uma oportunidade, que é um campo que pode esquentar em breve. Tem muitos outros campos que podem esquentar em breve, mas eu acho que, assim, se for dar um resumo, o que vem à cabeça mais imediatamente são esses pontos. Muito legal, muito legal. Acho que estamos fechando quase que com chave de ouro esse bate-papo, voltando assim. É interessante pensar um pouco nesse futuro da moeda digital, né, internacional, entre países conectados. A gente está dando saltos rápidos para isso. Super Apps são um excelente exemplo. O Pix no Brasil, sem dúvida, está fazendo esse papel. E é legal a gente olhar para isso e saber que o que a gente está fazendo nas fintechs é presente, mas é futuro, né? É muito futuro. Bom, que tipo de inteligência você vai botar ali por baixo desses pagamentos, né? Exato, de como você vai fazer. A gente tem uma iniciativa do Open Finance no Brasil que traz essa interconexão de dados financeiros com dados, né, com big data aí de tantas outras plataformas, até mudando coisas até muito segmentadas, como precificar um score, né, de uma pessoa, então, ou de uma empresa. Então, acho que é um futuro realmente muito interessante para o mundo financeiro, assim, né? E que também tem muito a ver com... Teremos um futuro no ambiente de trabalho, de negócio, de inovação, assim, que eu diria muito interessante, né? Ou seja, muito legal. A gente vai ter um olhar, aquele que tiver um olhar mais sensível nesse momento, vendo todas as percepções, pode ter uma vantagem competitiva diante dos desafios que nós vamos enfrentar no futuro. Ô Chico, eu queria fazer... Desculpa. Fica à vontade. Puxa vida, nós estamos aqui para discutir. Falar de um sonho, porque a gente vai... Somos três aí, essa dinâmica. Mas eu acho que um sonho, uma visão engajante para a área financeira, é essa visão de como eu posso ajudar o meu cliente a prosperar. Sem dúvida. Posso pensar nele não como um recurso de curto prazo, que eu quero ganhar vendendo um produto financeiro no curto prazo e que vai acabar com a vida dele, eventualmente. Sem dúvida. Mas posso pensar em alguém, ao invés de pensar nesse cliente como caça, pensar nele como cultivo, como a sedentarização, né? Eu vou cultivar esse cara, ele vai crescer e eu vou ganhar dinheiro com ele muito tempo, fazendo ele ganhar dinheiro. Eu acho que o momento que a gente começar a olhar para os clientes assim, e tem tantas formas de fazer isso, porque a gente tem formas de entender o cliente que a gente não tinha antes. E quase todas as empresas que operam no ramo financeiro ainda operam com uma segmentação infinitamente pobre. E com essa segmentação pobre é muito difícil ajudar esse cara de fato. Esse alinhamento do interesse do cliente com o meu cliente, que passa por esse incentivo de longo prazo e que nas grandes organizações financeiras não está dado, é onde talvez haja uma grande abertura, uma grande oportunidade. Acho que esse é um sonho bonito para o setor financeiro. Eu acho que é um sonho bacana, e eu acho que você fala de uma coisa que eu acho que é fundamental, já que a gente está aqui trabalhando, e mesmo que a gente possa estar fazendo uma parte mais filosófica, um conceito mais de justiça social e de dignidade, que eu acho que a gente tem como grandes desafios humanos nessa construção. Eu acho que tudo isso vai corroborar para
um conceito de humanidade um pouco mais leve, um pouco mais soft e um pouco mais justa, que eu acho que vale a pena para todos os que passam por aqui. Até porque a gente está tendo uma mudança na nossa visão da relação com o dinheiro muito substancial, né? Então, acho que isso também impacta aí em como as empresas financeiras de tecnologia vão olhar de maneira diferente mesmo para o cliente. Eu acho que essa é uma tendência muito grande e é muito interessante perceber que as startups, né, as fintechs, saíram muito na frente do mercado tradicional nessa visão e a gente encontra hoje o mercado tradicional, e aí falando, obviamente, dos bancos tradicionais no Brasil, correndo atrás disso e mostrando que precisam chegar perto, né? Essa é um dos grandes motes aqui na nossa vertical, né, Adonai? É produzir essa inovação através de pequenas e médias empresas, algumas muito grandes, mas trazendo muita inovação tecnológica financeira. Chico, essa puxa... composição desse encontro de fintech com big tech, com organização financeira tradicional, com varejo, com outros setores, essa amarração de ecossistemas, tem muito para parir. Tem muita coisa para fazer, muita, infinita. É verdade. Inclusive, vou pegar esse seu gancho para te convidar, como a Adonai fez no início, mas também para convidar o pessoal que está assistindo a gente. Daqui a algum tempo a gente tem o nosso Fintech Trends, que é o evento lá da vertical Fintech da ACAT. Todo ano a gente reúne aí nomes muito interessantes, discutindo coisas muito legais. Sem dúvida vai ser muito legal se você puder participar com a gente, trazendo uma dessas palestras incríveis aí sobre o futuro no nosso mundo financeiro e essas filosofias todas, né? Essa discussão filosófica, antropológica, social que a gente teve aqui, que é muito bacana também. Pessoal, nós estamos avançados no nosso tempo aí, né? E o papo tá bom, vai em frente, lógico, mas sem dúvida a gente vai ter uma segunda rodada. Eu queria, assim, agradecer, Chico, a participação. Você comentou, até antes da gente finalizar, né? Você comentou sobre as suas iniciativas, né, profissionais, e eu acho que seria legal você trazer para a gente só uma visão bem rápida da Beyond, né? Que você falou um pouco da outra empresa, né, The Long Game, mas você não comentou um pouquinho da Beyond Tomorrow. Você quer deixar uma mensagem sobre ela para a gente, que eu acho que é bem interessante para a gente conhecer? Com prazer. Antes de tudo, assim, muito obrigado pelo convite, honrado. Sobre a Beyond Tomorrow, ela, como o nome já diz, também é uma empresa que trata de futuros, né? É uma empresa que eu utilizo como plataforma para fazer palestras, fazer uma série de consultorias, e essas consultorias passam pelo entendimento específico do futuro de determinadas indústrias, não tanto nessa chave da crise da imaginação, mas com o pé bastante no chão, drivando direto para a estratégia, muito próximo de cultura e olhando para esses problemas específicos que essas empresas estão tratando. Então, tem um componente muito grande de antropologia organizacional, que é ligar o entendimento dessa cultura, dessa governança, com os desafios dados por esse contexto, ali para eles. Enquanto o The Long Game ele explode lá para frente, ele traz futuretainment, ele traz experiência, né? É uma plataforma mais que tem esse elemento de criatividade muito grande. E aí eu opero com vários sócios, no The Long Game é uma coisa maior. O Beyond Tomorrow é uma empresa para chegar e resolver o futuro ali, resolver o futuro mais de curto, médio prazo e acionável, que é o que as empresas às vezes estão mais preparadas para consumir. Depende muito da curva de maturidade, né? Mas é isso. Legal, legal. E aí, Adonai, também acho que suas palavras finais aí, trazer para a gente também essa visão que está muito presente no nosso dia a dia contigo em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Como é que a Valo está olhando para isso também, né? Para a gente encerrar o nosso papo aqui e deixar um abraço para a galera que está assistindo a gente. Olha, a Valos montou um time de inconformados. Ou seja, o que a gente faz hoje, amanhã já não serve mais. A gente já está se reinventando e fazendo diferente. E foi isso que deu certo. Nós existimos 3 anos dentro da companhia, nós demos 6 giros dentro da companhia em termos de evolução. Nós saímos de um modelo, por exemplo, de uma empresa que fazia valuation online para ser uma grande hub de avaliação de negócio.
Então, muda completamente, muda a dinâmica, muda toda a expertise que está sendo construída dentro do projeto, dentro da Valor. Então, eu acho que é muito rico quando a gente tem a oportunidade de conversar com o Chicão, porque já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ter esse contato, e é sempre um grande e um maravilhoso aprendizado. Então, essa troca, eu acho que fechando aqui o nosso projeto, aqui nosso podcast, acho que essa troca tão rica de opiniões, de percepções, é que faz essa construção desse modelo que a gente está tentando cada vez mais aperfeiçoar, que se chama vida. E é nessa mesa aqui, é nesse debate que se transforma. Então, toda vez que eu tive a oportunidade de conversar com o Chicão, é um momento de me transformar. E quando você consegue traduzir isso para o teu dia a dia, quando você leva isso para o teu time, para a tua companhia, inclusive para o nosso ecossistema, eu acho que a gente consegue propagar aquilo que é o propósito que o Chicão trouxe. Então, acho que nós somos entusiastas, eu percebo aqui no Chicão, nós somos entusiastas dos seres humanos. Eu acho que esse que é o grande desafio, porque tudo é feito para eles, não é para... Então, e aí vem uma lógica que diz o seguinte, né? Quando você nasce para servir, independentemente de qual é o requisito que você tenha para servir, e o que foi o que o Chicão fez hoje aqui, nos serviu brindando com informações, conhecimento e inteligência. Isso é uma bênção, isso é um presente. Então, a gente tem que só agradecer e ficar honrado com esses encontros. Isso aí. Eu que agradeço. Conversar muito legal. Mais. Muito legal. Eu geralmente assisto a nossa live depois que termina para, né, ver os trechos que a gente vai lançar e tudo mais. Essa daqui eu acho que eu vou ter que assistir umas 3, 4 vezes para absorver essa quantidade de informação. Legal, espero que a nossa galera que está acompanhando a gente faça o mesmo, né? É riquíssimo a discussão. Chico, muito prazer, muito obrigado pela participação. Foi muito legal de escutar, foi muito legal esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes. Fica aqui meu agradecimento em nome da Vertical Fintech, da ACAT, em nome da ACAT, né? Que a gente possa difundir cada vez mais esses super conhecimentos que a gente tem para realmente buscar aí um mundo, um ecossistema e um mundo muito mais versátil, muito mais inteligente, muito mais empático, que eu gostei muito que você trouxe isso. Legal. Vamos sim, vamos sim. Prazer. Obrigado, pessoal. A gente volta a se encontrar. Muito bom. Obrigado mesmo, viu? Valeu. Valeu.